Vamos falar de lipogênese, criação de gordura. Pedir para quem não é inscrito se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar um like para a gente aí. Vamos seguindo. Lipogênese, síntese de ácidos graxos no corpo humano. Então, nós estamos falando de converter o excesso de carboidratos e proteínas em gordura. Essa gordura, o nosso corpo faz essa reserva para quê? Uma reserva de energia, né? Para mais tarde, se eu precisar, a tendência do corpo humano, a evolução humana aí, de passar vários períodos sem alimentar, e o corpo não adaptou a essa mudança de tendência com disponibilidade mais fácil de alimento. Então o corpo humano, ele guarda aí o excesso como uma reserva para usar em situações de necessidade. Quando isso ocorre? Né? Quando tem abundância energética e níveis elevados de quê? Insulina. Tampou aqui, a gordura da bichinha aqui cresceu tanto que tampou até a insulina ali, mas é insulina. Beleza? O que é isso? Então nós temos a síntese de ácido graxo ocorre predominantemente onde? Tecido adiposo e no fígado, sendo que o fígado é que impacta o metabolismo. O processo de criação acontece no citoplasma das células. Beleza? Substrato inicial da lipogênese quem é? Acetil-CoA. Produto final, ácido palmítico com 16 carbonos. Nós vamos ver a sequência aí de como é que funciona. Corre em fases. A primeira fase é a da formação do acetil-CoA. Acompanhe o raciocínio. Se a gente está falando de um estado de abundância de energia, abundância de insulina, nós estamos falando de um estado alimentado, nós estamos falando de glicose circulante. Glicose entrou na célula, passou pela glicólise, foi a piruvato foi a acetil-CoA. Mas aí o que ocorre? Quando o acetil-CoA entra na mitocôndria, ele vai reagir com oxalacetato, formando quem? Formando citrato, para dar sequência ao ciclo de Krebs. Mas se minha energia está bastante alta, né? Nós estamos falando aí de sobra de energia, abundância, né? Eu comi bastante carboidrato, nós estamos falando aí de abundância. E aí a própria produção de ATP, ela vai barrar a citrato desidrogenase. Barrando a citrato desidrogenase, vai sobrar citrato dentro da mitocôndria. O citrato, ele tem transportador para fora da mitocôndria. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sair da mitocôndria e vai para o citoplasma. Chegando no citoplasma da célula, o citrato, por uma enzima citrato liase, vai voltar a acetil-CoA. Certo? Voltando a acetil-CoA, ele vai a malonil-CoA. De malonil-CoA a acil-CoA, depois a ácido graxo. Tá? Nós vamos ver como que isso ocorre, a sequência aqui das etapas. Mas é só para fazer um apanhado de como, o que fez, por que esse citrato saiu de dentro da célula, da mitocôndria. Então, a glicólise a todo vapor, muita produção de piruvato, geração bastante, né, gerando bastante acetil-CoA. O acetil-CoA condensa com oxalacetato, forma citrato, como eu falei. Só que o excesso de ATP acaba inibindo a via, inibe a citrato desidrogenase. Então, o que vai acontecer? A citrato vai sair. Quando a citrato sai da mitocôndria, pela ATP citrato liase, consome o ATP
e gera acetil-CoA e oxalacetato novamente. O oxalacetato, o que ele faz? É transformado em malato, depois a piruvato e retorna para a mitocôndria. Nesse processo de oxalacetato, lembra, gente? Oxalacetato reage com acetil-CoA quando entra no ciclo de Krebs e forma citrato. Então, de citrato, eu volto a quem? A acetil-CoA e oxalacetato. Oxalacetato não consegue atravessar a matriz mitocondrial, não consegue entrar. Então, ele é transformado em malato, depois ele vai a piruvato, e aí sim o piruvato consegue entrar e consegue fazer o processo. Nesse processo de oxalacetato a piruvato, ele vai gerar quem? NADPH. Esse NADPH aqui, ele é aquele mesmo da via das pentoses. Ele não é o de geração de energia, tá? Mas ele também vai ser consumido nas próximas etapas. Vamos ver. Então, na segunda etapa, a formação do malonil-CoA, catalisada por quem? Acetil-CoA carboxilase, ACC. Transforma o acetil-CoA em malonil-CoA, consome ATP, utiliza bicarbonato e tem biotina como cofator. Lembra de cofator? Para a reação acontecer, cofator tem que estar presente. Cofator nessa brincadeira aqui, a biotina. A gente sai de acetil-CoA para malonil-CoA. Acetil-CoA tem 2 carbonos, entrou mais um aqui e nós fomos a 3 carbonos. A acetil-CoA carboxilase é ativada por quem? Por insulina. Eu não falei que é num estado de sobra de energia, bastante glicose, bastante insulina, né? Então, a acetil-CoA carboxilase é ativada por insulina. Também, como um ativador alostérico, citrato. A citrato promove a ativação da acetil-CoA carboxilase. Então, a quantidade de citrato dentro da mitocôndria não está rompendo o ciclo de Krebs, está sobrando citrato. Se está sobrando citrato, porque tem muito acetil-CoA reagindo com oxalacetato, formando citrato. Se tem muito, vão tomar outra via, vão fazer o quê? Vão guardar. Já durante o jejum, quando os níveis de glucagon e adrenalina estão elevados, ocorre a ativação da PKA, proteína quinase A, que fosforila a acetil-CoA carboxilase, então vai fazer o quê? Vai inibir. Né? Outra forma é o próprio produto. O palmitoil-CoA atua como inibidor, dando um feedback. O que acontece? Toda vez que falar que fosforila, inibe. Desfosforila, ativa. O malonil-CoA, quando está sendo produzido, desempenha a função extra. O que ele faz? Ele inibe a CPT1, bloqueando quem? A beta-oxidação. Nós vamos ver lá a beta-oxidação. Isso garante que a célula não sintetize e oxide gordura ao mesmo tempo. Nós estamos falando aqui de lipogênese. Não tem sentido, se a lipogênese é para guardar, não tem sentido, seria um ciclo fútil eu produzir e gastar ao mesmo tempo. Não faz sentido se a lipogênese é para guardar, para eu utilizar depois. Então, a beta-oxidação, que é onde vai tirar a energia, baseado nessa questão da gordura, não faz sentido eu produzir para guardar e utilizar na mesma hora. Então, uma via inibe a outra. A terceira fase é a elongação do ácido graxo. O que acontece? O malonil-CoA disponível no processo, a elongação
do complexo ácido graxo sintase. O que acontece? Nós vamos ver aqui na sequência como isso ocorre. Eles vão sendo adicionados de 2 a 2, né? O primeiro é o acetil-CoA. O que acontece? Vamos prestar atenção aqui, que isso aqui é bem interessante. O acetil-CoA vai para o sítio da cisteína aqui. O acetil-CoA está aqui na ácido graxo sintetase. Vem o próximo é quem? Quem a gente traz? O malonil-CoA. O malonil se liga no grupo acila, aqui do lado. Esse carbono que foi colocado lá, gastando ATP para poder ser colocado um carbono no acetil-CoA, ele agora vai sair. Quando ele sai, o rompimento dessa ligação aqui, ó, libera energia suficiente para quê? Para esse grupo acetil aqui, ó, do acetil-CoA, esse grupo aqui se liga aqui. Aqui, ó. Vou fazer de novo, vou riscar com a caneta de novo para vocês poderem entender. O primeiro que começa o processo, está aqui no resíduo de cisteína da ácido graxo sintetase. Beleza? No grupo acila, vem o malonil e se liga aqui. Quando o malonil se liga aqui, essa ligação aqui, ó, é rompida. A energia do rompimento dessa ligação permite que esse acetil aqui se ligue aqui. Certo? É isso que ocorre. Então, ó, a cada ciclo vai ocorrer essa sequência aqui, que eu expliquei em cima. Condensação. O grupo acetil e o grupo malonil se condensam. Essa etapa que eu falei aqui, ó. Acontece uma redução. Por que acontece uma redução? Vamos explicar aqui também para poder ficar fácil de entender. Quando esse grupo se liga aqui, vai acontecer o quê? Vai ficar duas ligações C-O. E aí a gente tem que fazer o quê? Tirar essa ligação C-O. O que a gente faz? A gente faz uma redução. Esse NADPH aqui, ele vai doar esses dois Hs para cá. Então, nós vamos tirar essa dupla ligação. Vamos colocar um H aqui, do lado desse oxigênio, lá, né? Coloca um H e coloca outro H lá no carbono, para completar a ligação dele que está fazendo a dupla O. Depois eu faço o quê? Eu coloquei H, H, e eu vou e tiro uma água, porque eu coloquei dois Hs oriundos do NADPH, eu tenho dupla O ali, eu não quero aquela dupla O, o que eu vou fazer? Vou tirar uma água, desidratação. Quando eu tiro essa água, acontece uma ligação dupla. Para completar os elétrons do carbono, ele acontece uma ligação dupla entre dois carbonos. E a gente não pode ter o palmitoil, ele não é insaturado, ele é saturado, ele só tem ligações simples. Para desfazer essa saturação, a gente utiliza de novo os dois hidrogênios que vão vir do NADPH para poder tirar. Então, acontece uma condensação, uma redução, uma desidratação e uma outra redução. Se repete várias vezes até que tenha 16 carbonos formando o ácido palmítico. 16 carbonos ligados. Repara que ele só tem uma ligação C-O.
Então, por isso que a gente tem que ir tirando as outras naquela etapa que eu falei lá atrás. Olha só como é que vai acontecendo. A primeira, o grupo acetil. A segunda chegou aqui, o malonil. O que ele fez? Juntou. Chega outro. Juntou. Chega outro. Juntou. Chega outro. Vai fazendo isso até acontecer o quê? Até chegar em 16. Para fazer isso, a gente gastou. Gastou o quê? 7 acetil-CoA. Na verdade, 8. Por que 8, Guilherme? O primeiro é acetil-CoA e o 7 malonil. Então, aqui não são 7. São 8. 8 acetil-CoA, 7 ATP e 14 NADPH. Repara, se eu estou falando de 16 carbonos, cada acetil-CoA tem 2, nós estamos falando de 8. Quantos citratos saíram lá da mitocôndria? Saíram 8. 8 citratos para virar 8 acetil-CoA e 8 oxalacetato. Esses 8 aqui, ele não gera NADPH? Então, esses 8 aqui, que voltou, foi a piruvato e voltou para a mitocôndria, geraram 8 NADPH. Só que eu gasto 14. Por que eu gasto 14? O primeiro, acetil-CoA, eu ligo ele na forma de acetil-CoA. Correto? Os próximos, eu não tive que fazer aquelas duas reduções e eu não tenho que juntar 7 aqui. Então, 7 que eu juntei vezes as duas reduções, eu preciso de 14 NADPH. Só que 8 vem dessas reações. Então, eu preciso de outros 6 NADPH. De onde vem esses 6? Lá da via das pentoses fosfato. Beleza? Então, o NADPH que é formado lá, vem aqui na biossíntese, a síntese de gordura, na lipogênese. Esse ácido palmítico, ele pode sofrer um alongamento, formar ácidos graxos de cadeia mais longa, né? Ou também pode ser reduzido e formar de cadeia mais curta. O palmitato e os demais ácidos graxos, então, podem ser esterificados. São feitas ligações do tipo éster com glicerol, formando os triglicerídeos, que vão ser armazenados onde? No tecido adiposo ou exportados pelo fígado pela VLDL, Very Low Density Lipoprotein. Certo? Nós vamos ver sobre lipoproteínas num outro vídeo. A lipogênese é altamente dependente de insulina. Isso é óbvio. Nós estamos falando de guardar o que sobra, de grande quantidade. Só vai sobrar se tiver insulina, se tiver glicose circulante. Outra coisa, os outros NADPH, só para comentar, os outros NADPH, os outros 6, são formados onde? Na via das pentoses fosfato. Ela só acontece se eu tenho glicose, se eu tenho insulina, não é verdade? Então, senão, não forma esses 6 aqui. Acetil-CoA, da mesma forma. Acetil-CoA vem do piruvato. Piruvato, se eu tenho glicose. Então, é totalmente dependente de adrenalina. Por outro lado,
glucagon e adrenalina bloqueiam o processo. Se eu tenho jejum, como eu vou guardar? Se eu tenho jejum, eu tenho que usar o que está guardado. Em condições de diabetes tipo 2, obesidade, sim, o excesso crônico de insulina e glicose pode manter a lipogênese hiperativada, favorecendo o quê? Esteatose hepática. O fígado produz tanta gordura que ele começa a acumular gordura e começa a crescer. Entendeu? A lipogênese é o elo bioquímico que conecta o excesso de carboidratos e proteínas da dieta no armazenamento. Certo? Então isso é altamente regulado. E aí aqui a gente falou de todas as vias que dependem da alimentação de carboidratos, né? Quando está sobrando glicose.